Olá, igreja querida, buenos dias para ustedes. Pela graça de Deus, estamos aqui uma vez mais para continuar falando sobre o regresso de Jesus. Estamos no capítulo 14. Já são 14 domingos que estamos falando sobre o regresso de Jesus, utilizando os livros de Mateus, Apocalipse, e assim podemos aclarar coisas tão difíceis que, se Deus não revela, nós outros não logramos transmitir. Vamos orar para pensar. Padre querido, Padre amado, te amamos, te adoramos e pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, essa mensagem pueda chegar em cada coração, como chegaste a mi coração, Senhor. Bendiga-nos, ó Padre. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é o regresso de Jesus. Jesus, ele vino, nasceu no ventre de Maria, ele cresceu, se tornou um homem e aos 30 anos impensou seu ministério. Por 3 anos predicou a palavra, ensinou, hizo milagros, hizo señales. Jesus operou sinais, curas maravilhosas e ensinamento maravilhoso, mas ele foi crucificado, morto, por causa de seu pecado, por causa de mi pecado, por causa de nosso pecado. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e depois, por 40 dias, ele estuvo com seus discípulos depois de ressuscitado, e ele ascendiu ao cielo. E a palavra de Deus diz que 2 ángeles estavam allá e falaram aos seus discípulos: este que você mirou ir, um dia regressará da mesma maneira como ele foi. Então, se nós outros creemos que Cristo há de regressar, porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus regressará, não mais como o Messias que vai morrer pelo pecado de um, não, porque ele já morreu uma vez sola. Uma vez sola é o suficiente para remir, perdonar pecados. Mas Jesus regressará como juez, donde toda a humanidade estará delante de ele. E esse é o juízo final, esse dia em que toda a humanidade estará delante do grande juez, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem, a palavra do Senhor nos ensina em Mateus 25, verso 31, diz: quando o Hijo do Homem venir em sua glória, com todos seus ángeles, então se assentará em seu trono na glória de los cielos. ¡Wow! Todas as nações serão reunidas delante de ele, e ele irá separar uma delas outras. Ou seja, Jesus vai separar creyentes de não creyentes. E ele faz uma analogia como o pastor de ovelha que separa as ovelhas dos chivos. Assim hará o Senhor Jesus. Ele vai separar os creyentes em Cristo Jesus, os creyentes que permaneceram firmes hasta o final, os creyentes que não negaram seu nome, os creyentes que não aceitaram seguir o mundo, nem a besta, e nem poner sua marca, seja na mão ou na testa, como diz a palavra. Creyentes que viveram nesta vida clamando: Senhor, dá-me de tu poder. Senhor, dá-me de tu poder, que a tu graça é sobre minha vida, para que eu pueda lograr ser fiel a ti. Porque se Deus não dera poder dele para mim, para você, para os creyentes, seria impossível que nós outros possamos mantermos firmes, seguindo, obedecendo e não negando o seu nome. Bem,
esta passagem que leímos é uma descrição do juízo final. É uma aplicação prática das parábolas anteriores, las vírgenes, los talentos, los chivos e las ovelhas. Deus nos criou com uma finalidade para sermos pessoas cuja vida vivemos neste mundo, vivimos de tal maneira que a maneira como nós vivimos dá ao Senhor glória e alabança. Deus nos deu suas leis e sua graça salvadora e santificadora. A graça é que nos capacita a desenvolver os talentos que Ele nos deu. E o nosso trabalho traz glória a Ele através de nossas vidas. Em João 1,16 ele diz que porque todos nós, hemos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Ou seja, é graça sobre graça que mantém o crente em Cristo Jesus firme e obediente ao seu Senhor. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Filipenses 2, 2 e 3 nos habla que Paulo, falando aos filipenses, que eles eram obedientes à orientação da palavra do Senhor, tanto quanto Pablo estava allá junto com eles, como também quando Pablo não estava allá. O mesmo deve passar com nós, sermos obedientes na presença do Senhor a todo momento. Ainda que nós outros pastores não estejamos aí para poder te dar a orientação, te dar a palavra de ânimo, de firmeza, você deve ser obediente a seu Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação que você esteja. Bem, 1 Pedro 4, 7 a 11 habla: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Novamente o Senhor falando através de Pedro a necessidade de vigilar em oração. Antes de todo, exercer profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multitud de pecados. Queridos, aqui há um grande secreto, há uma grande ensinança. É a graça que nos hace de tal maneira que nós outros podamos exercer o amor fraternal um para com os outros. E quando nossos irmãos pecarem contra nós outros, quando alguém falar mal de nós outros, quando alguém tentar prejudicar nós outros, seja qualquer situação, eu tenho que pedir: Senhor, dá-me de tu graça para que eu possa perdonar e amar. Por quê? Porque diz que o amor cobre multitud de pecados. Foi o amor de Cristo Jesus que, por causa de nos amar, Ele cobriu, Ele perdonou, Ele pagou por todos os nossos pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Uau! Servi uns aos outros de acordo com o dom que Deus ha dado para você, como bom administrador da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, é a palavra, não sou eu que estou dizendo. Nós outros temos que mirar a nossa igreja, a nossos irmãos que estão em algum tipo de necessidade, e nós outros devemos suprir segundo o poder, a graça que Deus nos dá, seja tempo, seja financeiro, seja o que seja. Nós outros temos que estar atentos para servir uns aos outros com o dom que Deus nos ha dado. Bem, se algum irmão predica, que hable com quem, como aquele que comunica a verdadeira palavra de Deus. Se alguém sirva conforme a força que Deus provê.
de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Vocês miram que nós outros somos salvos para servir, somos salvos para trabalhar, somos salvos para glorificar o nome de Cristo. E como é que nós outros glorificamos o nome de Cristo? Servindo a outras pessoas. Não é você cuidar de seu perro, seu gato, sua tortuga, seu conejo. Ah, eu cuido tão bem de meu conejo que estou fazendo um bem tão grande para Deus. Não é isto. Você hace muito bem cuidar de seus animalitos. É um dever tuyo, né? Mas estamos falando de fazer o bem para pessoas. Porque estas vidas é que devem ser edificadas, salvas pelo poder do sangue de Jesus. Então, quando nós outros trabalhamos e servimos pessoas com alegria, com gozo, nada de cara feia, nada de obrigação, com um coração alegre de fazer, porque eu não estou fazendo para minha igreja, eu não estou fazendo para meus pastores, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para meu Senhor. Mi Senhor. Não é porque meu pastor está mirando que eu vou fazê-lo, não. Eu vou fazê-lo quando meu pastor está me mirando. E quando meu pastor não está mirando, eu vou pedir, Senhor, dá-me de tu graça, dá-me oportunidade de poder servir ao Senhor. Apareceu-me uma necessidade, apareceu alguém na igreja que está necessitando, sei lá do que, sapato, roupa, medicina, necessita de um raio, de uma carona para tal lugar. I am here. Eu estou aqui, eu quero servir, mas isto só é possível através da graça do Senhor. E sabe quem vai ser glorificado? Nosso Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então é uma alegria poder servir a outros nas suas necessidades. E você não me venha dizer, oh, eu não tenho tempo, trabalhei o dia todo, estou cansado. Mentira! Não é mentira que tu não está cansado, não é mentira que tu trabalhaste todo dia, mas é uma mentira que você não pode ajudar, que você não pode socorrer. Sabia disto? Nós outros pedimos graça ao Senhor, cheguei cansado em minha casa, com hambre, tomei um banho, queria tanto cenar e mirar um TV, mas alguém necessita de você, alguém necessita de mim. Eu vou pedir graça e aí estarei. Eu estarei aí para te ajudar. Me aguarde, estou a caminho. É o Senhor que dá esse poder e dá essa graça, amados. Bem, delante de todo isto, há um julgamento que há por venir, no qual todo homem será sentenciado, ou receberá uma sentença de felicidade eterna ou miséria eterna. Cristo vendrá em sua glória, na glória de seu Padre, o que o nomeou como mediador e juiz neste julgamento. Os crentes e incrédulos aqui moram juntos na mesma cidade, igreja, famílias, mas nem sempre se pode distinguir um do outro. Não é sempre fácil, às vezes praticamente impossível destacar ou identificar quem são realmente crentes e quem não são. Nós outros não temos capacidade e nós outros não queremos identificar, mas muitas vezes é necessário identificar para saber se eu estou tratando com essa pessoa como crente, e se ela não é crente, eu tenho que predicar salvação. Esta é uma coisa importante de saber se com quem eu estou falando é crente ou não crente. Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43 diz assim: uma outra parábola propôs Jesus dizendo: é o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou buena semilla em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, ou seja, todos aqueles seus servos que sembraram a buena semilla, dormiram, vindo o inimigo de eles por la noite e semeou cizaña no meio do trigo e se foi. E quando a erva cresceu e produziu fruto,
apareceu também a cisanha. Ou seja, plantaram trigo, o inimigo vino e sembrou a cisanha. A cisanha é muito parecida com o trigo, tanto é que quando eles vão crescendo, são muito similar. Mas diz o texto que quando produziu fruto, aí era possível identificar se era trigo ou era cisanha. Bem, então se os servos falaram para o Senhor: Senhor, mira o que passou. Nós outros plantamos trigo e há cisanha. Você deseja que nós outros vamos allá e arrancamos toda a cisanha para que se quede solamente o trigo? O Senhor diz: não, não haga isto. Porque se você sacar a cisanha, seguramente também quitará o trigo e então vamos perder muito. Deixa que cresçam. E quando o fruto do trigo venir, então podemos identificar: este é trigo e este é cisanha. Arranca a cisanha e atira no fogo para que seja queimada. E então o Senhor está fazendo essa comparação que Jesus Cristo é o que sembrou a boa semilha, é o que predicou a palavra, é o que ensinou a palavra, é o que nos aclarou todas as coisas. Mas o inimigo vindo também e sembra sua cisanha no coração do homem, fazendo com que o homem não creia em Cristo Jesus, não creia na salvação, que não necessita nenhum esforço. Deus é amor e perdona todo. Isto não é verdade. Então, da mesma maneira, o inimigo que sembrou a mala semilha é Satanás. E a ceifa será o final dos ciclos, no final de todo, o julgamento final, quando o Senhor Jesus apartará a cisanha do trigo. Crentes e não crentes, ovelhas e chivos. Bem, mandará, verso 41, mandará o Hijo do Homem, Jesus e seus ángeles, que arrebanharão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa, e allí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Padre. Quem tem ouídos para ouvir, ouça. Isto vai passar. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto tu está respirando, você que todavia não entregou sua vida para Jesus, arrependa de seus pecados, pida a Deus que abra seus olhos, abra seus ouvidos, e Ele lo hace, porque você é importante para Ele, e Ele deseja salvar sua vida. O plano de Deus é que todos os homens um dia venham a viver feliz, contento por toda a eternidade juntamente com Ele. Bem, a Bíblia relata, a Bíblia habla do grande e glorioso dia de todos os crentes em Cristo Jesus. Verso 34, então dirá o Rei a todos os que estiverem à sua direita: venide, benditos de meu Padre, recebei como herência o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tuve hambre e me diste de comer, tuve sede e me diste de beber, fui estrangeiro, forasteiro, e vosotros me acolheste. Quando necessitei de roupas, vosotros me visiste. Quando estuve enfermo, você me cuidou, e quando estuve preso, você me foi visitar. Jesus relatando de crentes em Cristo Jesus que fizeram isto. E então, se os crentes, os justos, dirão: Senhor, eu não me acordo quando foi que te encontramos com hambre e te demos comida, quando foi que te vimos nu e te demos de vestir. Senhor, eu não me acordo quando foi que te mirei enfermo e fui te visitar e sanar suas heridas. Eu não me acordo, Senhor, quando estuve preso e nós outros fomos te visitar. Eu não me acordo, Senhor. Como pode ser isto?
o coração do siervo. O crente deseja agradar a seu Senhor, ainda que sepa que um dia receberá recompensas ou galardones. Ele não hace listas, ele não fica escrevendo todos os bienes que ele hace, das coisas buenas que praticou, ou sequer se acorda delas, porque o seu objetivo é agradar ao Senhor. Bem, 2 Coríntios nos habla que nós outros devemos nos esforçar, 2 Coríntios 5, 9 e 10, e por isso também nós outros devemos nos esforçar, quer presente, quer ausente, para sermos agradáveis ao Senhor, sendo agradáveis ao nosso próximo. Porque importa que todos nós outros, escute bem, todos nós outros compareceremos delante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós outros receba o bem ou o mal que tiver feito por meio desta vida. Bem, em 2 Timoteu, capítulo 12, verso 4 a 7, ele também faz uma analogia, dizendo: nenhum soldado em serviço, ou nenhum soldado que entra no exército de seu país, se permite a esta pessoa que entrou no exército se involucrar com outras coisas que não seja exatamente defender seu país e agradar aquele o qual o recrutou. Da mesma maneira, da mesma forma, nenhum atleta é coronado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos de sua cosecha. Pense bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender todas essas coisas. E então, se naquele momento em que os servos do Senhor fazem essa pergunta a Jesus: Senhor, não me acordo quando foi que isso. O Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esclarecerá dizendo: com certeza vos asseguro que sempre quiseste para algum dos meus pequeninos irmãos, mesmo ao menor de eles, a mim lo hiciste. Oh Jesus! O Senhor está dizendo que quando nós outros servimos a outros, como eu falei agora há pouco, nós outros temos que servir. Deus nos chamou para glorificar seu nome. Não há outra maneira. A única maneira de glorificar a Jesus e glorificar o Pai dos céus, Criador do céu e da terra, a única maneira é quando eu sirvo com alegria, quando eu socorro as necessidades, primeiro dos domésticos da fé, aqueles que estão em nossa igreja, passando necessidade. Nós outros que sabemos devemos nos acercar e sermos o braço do Senhor. O braço do Senhor. Hechos 9, 3 a 5 habla que quando Pablo foi para Damasco para perseguir a igreja do Senhor, o Senhor Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persigues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persigues. Porque se Pablo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Se eu estou fazendo algum mal para alguém, eu estou fazendo para mim, Senhor. Da mesma maneira, se eu estou fazendo um bem, ajudando, socorrendo a um irmão necessitado, eu estou fazendo para mim, Senhor. E não sou eu que estou falando isto, é a palavra que está falando isso, como nós outros vimos. E é interessante, em 1 João 3,16, é interessante, esta é uma verdade maravilhosa. Ponga atenção nisto. Nesto ou em isto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. É o Senhor falando que nós outros devemos dar nossas vidas ou socorrer nossos irmãos. Bem, em 1 João 4, 20 e 21 diz o seguinte: se alguém falar, se alguém disser amo a Deus
e odeia a seu irmão, esta persona é mentirosa. Pois aquele que não ama a seu irmão, o qual ele está mirando, seja sem óculos, sem lente ou com lentes, que eu estou mirando meu irmão e não me gusta ele, tenho tristeza com ele, não o perdono, lo rechaço, sei o que seja, não vou ajudá-lo. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se a meu irmão que eu estou mirando, eu não lo amo? E a Deus que eu não miro, não posso mirar, eu digo que eu amo a Deus. É hipocrisia, não há sentido. Nós outros não amamos nossos irmãos porque quizá, seguro, ele hizo alguma coisa que não me entristeceu. Quizá no domingo passado não me invitou para sentar na mesa com ele. Quizá eu queria tanto falar com ele para poder me desahogar, ele não me deu atenção. Ou sei o que seja, ou me falou uma palavra, me falou alguma coisa que me entristeceu meu coração, e então eu lo rechaço. E lo rechaço por sempre. Não é isto que Cristo faz contigo e comigo quando pecamos contra Ele. Não é isto que Cristo faz, porque quando pecamos e nós outros vamos na presença de Deus, nós outros encontramos seguramente o que? Perdão, purificação. Então, por que eu não posso ser o mesmo com meu irmão, que é falho e imperfeito, tanto como eu e como você? Todos nós outros nesta face da terra somos de carne e osso. Somos pecadores, não somos buenos. E nós outros falhamos com outras pessoas. Eu entristeço outras pessoas. Eu hago coisas que não devia ser. Você também hace. Então, por que não mirar com olhos de misericórdia e perdonar e amar? Ora, temos da parte dele, ou da parte de Cristo, este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Bem? Felicidade, gozo, alegria dos crentes que receberão a herência é muito grande e é impossível de descrever como vai ser isso. É um reino, um lugar perfeito, magnífico, preparado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Enquanto o bendito Espírito Santo prepara os crentes durante esta vida terrena, essa felicidade foi designada para os santos, e a eles e para eles por toda a eternidade. O que nós outros heredaremos não é adquirido por nós outros mesmos, mas é Deus quem nos hace herdeiro do cielo. Oh Jesus! Não devemos supor que hechos de generosidade nos darão direito a essa felicidade eterna. Não! As buenas obras hechas por amor de Deus, por meio da graça de Jesus Cristo, marcam o caráter do crente santificado pelo Espírito Santo de Cristo, e como os efeitos da graça concedida àqueles que o praticam. Você mira que é impossível fazermos tudo o que Jesus está dizendo. Vestimos, demos de comer, visitamos quando estava enfermo, visitamos quando estava preso e socorremos em toda necessidade na nossa própria força. Não é assim. É algo que Deus opera em mim e opera em você. Deus põe em meu coração e em tu coração o desejo de servir, o desejo de fazer loucuras de amor por nosso Senhor e socorrer aos nossos irmãos de nossa igreja que estão passando por alguma necessidade. Isto é graça. Deus põe o querer e nos dá a força para executar. Agora, por todos os bienes que eu e você tengamos hecho nesta vida, isto não nos dá o direito de sermos salvos. Porque nós outros não somos salvos por causa das obras que hacemos, mas nós somos salvos por causa da graça de Deus. Ou seja, favor imerecido. Não merecíamos,
mas Ele nos regala e Ele nos dá a salvação eterna. Bem, isto tanto é verdade que em Ezequiel 36, de 25 a 29, habla sobre isto. Assim diz a palavra, o Deus poderoso hablando através do profeta Ezequiel. Então se eu aspergirei, eu lançarei água fresca e límpia, e ustedes se quedarão purificados. Eu mesmo vos purificarei de toda a vossa impureza e de todos os vossos ídolos. Deus haciendo, Deus operando, Deus perdonando, Deus resgatando. E então, verso 26, vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de ustedes. E arrancarei de vosotros este coração de pedra e vos lhe darei um coração de carne. Eis que depositarei, ou seja, eu pondrei de mi espírito no interior de cada persona e vos capacitarei para atuar de acordo com as minhas leis e os meus princípios. E assim obedecereis fielmente mis mandamentos. Glória a Deus! É Deus quem hace todo. Nós outros não hacemos nada. Esta é a verdade, João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Habitareis, portanto, na terra que eu personalmente outorguei a vossos padres e vossos antepassados, e sereis de hecho mi pueblo, e eu serei vuestro Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas vossas impurezas. Convocarei o trigo e todos os cereais, e harei com que se multiplique delante de vosotros, e já não mais vos passarão hambre sobre a terra. Oh Jesus da glória, é o Senhor Jesus operando em nossas vidas. É Ele que perdona, Ele que dá um coração disposto a ajudar, socorrer. Mas eu tenho que pedir. Ele dá, mas Ele dá para aqueles que pedem. Ele dá esse coração servidor de se involucrar, de socorrer para aqueles que pedem. Senhor, confessa tu pecado, Senhor, eu não tenho esse coração. A mim não me gusta servir a gente. Eu tenho problema com pessoas. Senhor, socorro, salva-me, perdona-me, dá-me esse coração. E sabe o que Ele hace? Ele te dá esse coração lindo e maravilhoso. E você vai servir ao Senhor com gozo e com alegria. Aleluia! Aleluia! Efésios 2, 8 e 10 diz: apenas para reenfatizar, porque pela graça sois salvos, mediante la fé. E isto não viene de vosotros, é um dom de Deus. Não por obras, para que nada se jactie ou nada se glorie, pois nós outros somos hechura de Ele, criados em Cristo Jesus para as buenas obras. Mira, a palavra está dizendo que nós outros somos criados, somos hechura de Ele, para quê? Qual finalidade? Qual finalidade? Para as buenas obras, as quais Deus de antemano preparou para que andássemos nela. Uau! Bem, nós outros acabamos de falar do juízo final. Hablamos sobre o glorioso dia dos crentes, o que eles vão receber do Senhor, mas infelizmente também temos que falar sobre o triste destino dos incrédulos e dos apóstatas. Homens e mulheres que durante toda a sua vida não desearam, não reconheceram que necessitava de Jesus, o Rei dos Reis. Pessoas que viveram sua vida somente para elas. Eu tenho que trabalhar, produzir para mim e minha família. Cada um haga por si.
coisas assim. Bem, Mateus 25, verso 41 diz: mas o rei ordenará ao que estiverem à sua esquerda, los chivos, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus ángeles, porquanto tuvo hambre e não me diste de comer, tuvo sed e não me deste de beber, eu era forasteiro e não me hospedaste, não me socorreste, estando nu, necessitando de roupa, vocês não me vestiram, estuve enfermo e vocês não me ajudaram, estava preso e vocês não me visitaram. E então se eles também perguntarão ao Senhor: Senhor, quando é que te vimos nessa situação? Eu não me acordo, Senhor, quando é que tu teve hambre, sede, não tinha roupa, estava enfermo e preso, eu não me acordo. Então se o rei lhes dirá abertamente: com certeza vos asseguro, que sempre que derraste de hacer para algum dos meus pequeninos irmãos, mesmo ao menor de eles, a mim derraste de hacer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. Que tristeza! A Bíblia relata e habla sobre o cielo e sobre o inferno. A Bíblia relata e habla como irmos para o cielo. E a Bíblia também relata que para ir para o inferno é somente não hacer o que Deus manda ser para ir para o cielo. Tristemente, todos os incrédulos deste mundo, durante toda a sua vida, são frequentemente chamados também para servir a Jesus e ganhar a vida eterna. Mas eles se desviaram do chamado e de má vontade escutavam a palavra, porque só se interessavam pelas coisas dessa vida. Bem, nós outros temos muitas pessoas que já passaram por Kendall Brazilian Church. Muitas foram supridas suas necessidades, atendidas em suas necessidades, mas desapareceram. Não estão mais entre nós outros, porque tudo o que eles queriam era somente como me aproveitar desta igreja ou do Good Samaritan ou destes crentes para servirem a mim. Eu quero que eles supram minhas necessidades, mas eu não quero nada com Cristo Jesus. Bem, nós outros recebemos tantas e tantos pedidos de oração, enfermidade, câncer, cirurgia e tantas outras coisas, e nós outros oramos pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Mas é interessante que quando encontramos pessoas que não são crentes e pedem oração, e normalmente Pastor Nery, às vezes eu tenho uma oportunidade, não são muitas, e então se ele pergunta e quer falar sobre a vida eterna e predica a palavra, a pessoa diz: sim, eu creio em Cristo, eu quero Cristo, vamos orar agora. A pessoa não logra orar, a pessoa não logra dizer: eu entrego minha vida a Jesus, sou pecador, me perdona. Não. Com o último hecho que Pastor Nery falou de uma pessoa que ele estava falando com ela, e na oração para entregar sua vida para Jesus: eu sei que Cristo me pode sanar do câncer. Isto deixa bem claro que a pessoa está interessada somente em sanar suas heridas, encontrar alguém, uma igreja Good Samaritan, que é muito bendecido, e aí bendecido muitas pessoas para a sanidade do corpo físico. Nós outros temos muitos pacientes, e muitos de vocês estão me escutando agora, e nunca han entregado sua vida para Jesus, mas seguem vindo na clínica, sendo atendido e muito bem atendido. Temos um médico classe A, ademais de médico, é um pastor, José Roberto Nery. Temos Miriam, Fernando, Débora, Ronás, trabalhando allá por você, com a única intenção de que você pueda mirar para nós outros,
mirar para todo o bem que você está recebendo, com a única finalidade que você abra seus olhos, abra seus ouvidos e pueda mirar: estou perdido, socorro, Jesus. Eu tenho mirado através da vida dessas pessoas no Good Samaritan a bondade, a alegria, o gozo de servir, mas isto não tem amolecido meu coração. Então o que tu tens que fazer é pedir perdão a Deus, e Ele vai te perdonar e vai abrir seus olhos. O Good Samaritan, quem criou não fomos nós outros, não foi pastor Nery, foi Deus que pôs no coração, com a única finalidade de servir a outros e levá-los à salvação eterna, e um dia receber a gloriosa palavra: venide de mim, venide a mim, vós que heredaram a vida eterna, creram em minha morte, creram que eu paguei o seu pecado, creram que eu ressuscitei, creram em todo. Esta é a finalidade. Mas as pessoas estão atrás solamente de suas necessidades. Eu só tenho olhos para as minhas necessidades, e você está perdendo o principal de todo, que é a salvação de Jesus. E um dia estar no cielo e escutar essa palavra maravilhosa do Senhor: venide, venide benditos de meu Padre. Bem, nós outros seguimos predicando, nós outros seguimos ministrando, nós outros seguimos, porque temos esperança que muitos possam vir a Cristo Jesus. Bem, porém, se durante o tempo de vida ouvirem de má vontade a palavra de Deus e não recebem as bendições que Deus está dando, sua paciência e bondade e intenção de levá-los ao arrependimento irão para a condenação eterna. Escutem bem. Durante o tempo de vida que vocês estão ouvindo, escutando, e estão escutando a palavra de Deus com mala vontade, não reconhecendo as bendições de Deus que quer dar para você, para que você tenha vida eterna. Infelizmente, se você não se arrepender, você vai para a tristeza eterna. É o dia do juízo final. Os incrédulos serão condenados e em vano oferecerão desculpas: Senhor, desculpa, eu não sabia, eu não entendi, Senhor, dá-me uma oportunidade, Senhor. Não haverá mais. Toda oportunidade é dada a mim e a você enquanto vivemos nessa terra. Tendo rejeitado o perdão oferecido por Jesus, terão que sofrer o castigo eterno por seus pecados, e este estado jamais poderá ser alterado. Assim, a vida e a morte, é o bem e o malo, a bendição e a maldição são puestas delante de nós, para que podamos escorrer o caminho que nos leva ao cielo, o caminho que nos leva à felicidade eterna. Bem, Romanos 2, de 2 a 11, habla claramente sobre esse perfil de pessoas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais iniquidades, pecados. Tu, ó homem, que condena os que praticam tales coisas e hace a mesma, pensa que você se livrará do juízo de Deus? Ou despreciará a riqueza de sua bondade e a tolerância de Deus e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que Ele está tentando te conduzir ao arrependimento? Mas, segundo a dureza de seu coração impertinente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira da revelação do juízo de Deus. Eu vou repetir. Mas segundo a dureza de seu coração, você que tem um coração duro para a palavra, duro para Jesus, você está acumulando
ira, para o dia da ira de Deus, que dirá para você: não te conosco, aparta de mim, vai para o fogo eterno. E Deus não quer isso. Deus não quer isso, amado. A vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procurando a glória, honra e incorruptibilidade. Mas la ira e la indignação aos que desobedecem a palavra, a verdade, e obedecem a injustiça. Tribulação e angústia vendrão sobre a alma de qualquer homem que hace o malo, seja quem seja. E qual é a condenação? Porque o homem vai ser condenado? Porque o incrédulo vai ser condenado? Porque João 3,19 diz: e a condenação é esta: a luz vindo ao mundo, e os homens amaram mais as tinieblas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz vindo ao mundo, quem é esta luz? Está falando de Jesus, a luz do mundo. Jesus vino, mas o homem rejeitou Jesus. Por quê? Porque amam mais as tinieblas, amam pecar, amam caminhar no pecado. E então se eles receberão essa sentença. Isaías 55, 6 e 7 nos dá orientação. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está cerca. Derre o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá de ele, ou seja, perdonará seus pecados, e regresse para Deus, porque ele é rico em perdonar. Isaías está dizendo que há um tempo de buscar a Deus, e esse tempo é hoje. Hoje, buscai ao Senhor enquanto pode se encontrar. Por quê? Porque ele está dizendo intrinsecamente, entre linhas, que vai chegar um momento em que muitos homens e mulheres vão buscar a presença de Deus e não vão encontrar. Se acabou toda a oportunidade. E isto vai passar quando Jesus regressar com poder e sua glória. Oh, queridos, prática de buenas obras é igual portas de oportunidade na nossa preparação para encontrar-se com nosso Deus. No processo de preparar o crente para o encontro com Deus, Ele, Cristo, Deus Padre, Espírito Santo, nos abre portas, ou seja, nos dá oportunidade pelo poder de sua graça, a fim de que estejamos em posição de proclamar o Evangelho da salvação, o qual é um mistério para aqueles que estão caminhando nas tinieblas, mas não para aqueles que estão caminhando na luz. O Senhor abre oportunidades, o Senhor abre oportunidades de servir pessoas que estão em necessidade. Pastor Nery hace um apelo. Aí está nossa irmã Rosali falando com irmãos para nos ajudar, para levar comida para alguns irmãos que estão enfermos. Estas são portas de oportunidade. São portas que Deus está abrindo para mim e para você. Pessoas se acercam a mim ou se acercam a você e diz: estou passando por essa necessidade, ou tenho necessidade de isto e isto. E você tem duas opções em sua vida. Uau! Que oportunidade que Deus está me dando, e eu quero socorrer essa pessoa nessa necessidade. Ou você vai dizer: isso não é problema meu. Vai falar com os seus pastores, vai falar com a igreja, hable com outro, isso não me importa. E você não pode se dar conta que são as oportunidades que Deus está dando. Querido, quando nós chegamos ao ponto de chamar vocês, seja nós outros, ou seja, Pastor Nery, Pastor Ricardo, Pastor Bebeto, Pastor Cid, Pastor Ronaldo, ou seja, a irmã Rosali, que está organizando pessoas para levar comida a uma pessoa que não pode cocinar, que necessita de alimento, você seja o primeiro com gozo e alegria. Ponga meu nome, me dá para amanhã, eu já quero ser para amanhã. Mas não se esconda, não negue.
E se você está nessa condição de se esconder e negar, pida perdão a Deus, diga: Senhor, me perdona, Senhor, cambia meu coração, cambia minha mente, Senhor, cambia, este não sou eu, esta é minha carne, Senhor. E o Senhor cambiará o seu coração para que você possa servir ao pobre e necessitado. Bem, queridos, é interessante notar que as portas se abrem como resultado de oração de crentes. Oração é igual meio de graça, que é um canal, um puente, através do qual Deus concede de sua graça para que nós outros possamos servir aos outros. Irmãos, orem por mim, porque não tenho visto esta oportunidade para hacer coisas e buenas obras para predicar o Evangelho. Senhor, dá-me a oportunidade para hacer buenas obras e anunciar o Evangelho. Esta é uma oração que nós outros devemos fazer. Confessar ao Senhor: Senhor, tenha oportunidade, me abra portas e oportunidade para predicar da Tua Palavra, me abra oportunidade para falar do amor de Cristo, através de atender necessidades ou situações. O Senhor deseja usar nossas vidas para que seu nome seja glorificado. Repartir bendições materiais é igual assunto ensinado repetidamente ou muitas vezes por Jesus. Jesus sempre falou isto: os pobres sempre tendrão com vosotros. E é a oportunidade que Deus nos dá para servir ao Senhor. Terminando acá, 1 Pedro 4, 7 e 11. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tiene bom senso e vigilai em oração. Antes de tudo, exercer profundamente o amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cubre a multitude de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem se queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como buenos administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão predique, hable como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém sirva conforme a força que Deus lhe provê, de maneira que em todas as atitudes Deus deseja, ou Ele seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Queridos, nosso desejo é que o Senhor, através dessa prédica, possa ter chegado a seu coração. Que o Senhor possa ter falado profundamente. E se você se encontra nesta situação mala, equivocada, caminho equivocado, corra para o Senhor e pida perdão ao Senhor. E você que está caminhando com o Senhor, siga pedindo para Ele graça, poder dEle, para seguir obedecendo, servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que o Senhor possa bendizer tua vida. Padre querido, Padre amado, ó Deus, tudo que foi predicado nesses 52 minutos, se o Senhor não fazer alguma coisa, não vai chegar ao coração nenhum. Ó Espírito Santo de Deus, corra esta mensagem com o poder do Senhor e penetre na mente, penetre na alma, penetre no coração de cada um dos ouvintes, Senhor. E que tua palavra pueda produzir frutos, Senhor. Te amamos, te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus nos bendiga.